Então, continuando aqui com nossa, praticamente uma revisão, né? Vamos aqui resolver o exemplo 10, que é o exemplo do ioiô. Né? O ioiô ele tem essa característica dele também ser composto, né, o movimento dele ser uma combinação de rotação com translação, certo? Então aqui ele dá uma situação de um grande ioiô que foi solto de um guindaste na Baía de São Francisco. Esse ioiô tem uma massa de 116 kg. Ele era formado por dois discos homogêneos com 32 cm de raio, ligados por um eixo de 3,2 cm de raio. E ele quer saber qual que é o modo da aceleração de ioiô na descida e na subida, né, de início, tá? E depois quer saber a tração. Mas vou começar aí com essa aceleração. Esses são os nossos dados aqui, ó. Massa do ioiô, raio do disco, certo? E raio do eixo. É aqui que a corda vai se enrolar. E a tração máxima, né? Que ela suporta. Então aqui eu faço mais ou menos um rascunho, né? Uma ideia. Então aqui esse círculo menor representa o eixo, né, de raio R1 e o círculo maior o eixo de raio R2, tá? Se você aplica a segunda lei de Newton, aí você vai ter força-peso para baixo, tração para cima. Então, minha equação ficaria tração para cima positivo, peso para baixo negativo, é igual a massa vezes aceleração. Como ele está descendo, então minha aceleração aqui, ó, ela é negativa. Ok? Guarda essa equação chamada de equação 1. Se eu vou agora para a lei de Newton versão rotações, eu vou ter que a única força que produz torque ali é a minha tração. Tem uma tração aqui ao longo dessa corda apontando para cima. Essa tração vai produzir um torque positivo no sentido anti-horário, consequentemente um alfa também positivo. Então, torque é raio vezes força. Esse raio vai ser o raio do eixo menor, R1, né? Se eu isolo essa tração aí, eu vou ter que ela vai ser momento de inércia do disco vezes aceleração dividido por R1 ao quadrado. Esse A vezes R1 surge, né, da relação alfa é igual a sobre raio. Tá? Substitui a equação 2 na equação 1. Eu vou encontrar aqui, manipulando aqui, deixando A em evidência e depois substituindo. Dá para verificar que corta as massas ali. Ó. Eu concluo que minha aceleração é G sobre momento de inércia do disco, MRI ao quadrado mais 1, que é similar, né? Totalmente similar ao caso que a gente fez da rampa. A diferença é que lá tinha um seno θ, né? E aqui não tem, ok? Por quê? Porque nesse caso aqui, se a nossa rampa tem um ângulo de 90 graus, né, ela está na vertical. Então, essa nossa solução acaba sendo um caso especial, né, daquela solução anterior. Né? No caso que a rampa faz 90 graus, ele está em queda livre. Sendo de 90 vale 1. Beleza? Então, não é surpresa que a equação fosse similar. Tá? Aí, então, a gente respondeu a letra A aqui. Né? Todos os termos estão em função dos dados, né? Mas dá para a gente poder simplificar isso mais. Por exemplo, o momento de inércia de um cilindro, né, um disco maciço, né, ele é meio de mr ao quadrado. Desculpa, ele é mr ao quadrado. Né? Se eu substituir essa informação ali, eu vou verificar que as massas elas vão simplificar. Então eu vou verificar que então, ao final que a minha aceleração ela é g que divide os raios, né, do eixo. Desculpa, o R2 é o raio do disco, que divide o raio 1, que é do eixo, ambos ao quadrado, mais 1. Tá? Esse resultado ele vai ser válido tanto para o processo de subida quanto de descida, porque quando a única coisa que vai acontecer é que você vai inverter os sinais. Tá? Essa aceleração aqui ela vai passar a ser positiva. Esses alvos aqui vão trocar os sinais, então vai dar no mesmo. Se você for trocar a ordem, você vai verificar que o resultado não vai ser diferente do que está aqui. Beleza? Então isso aqui já é a nossa resposta do item A e do item B. Né? Se você quer saber a tração, que é o item C, você vai ter que voltar aqui na equação 1 de posse da informação aceleração. Né? E você vai concluir que minha nossa tração vale isso aqui. Estou deixando tudo literal. Ok?
Aí você vai ter que substituir numericamente e verificar se esse valor ultrapassa o valor máximo que a tração suporta, né, que é 52.000 newtons. Beleza? Vou deixar a seu cargo aí conferir. Seguindo, ele pergunta o seguinte: o modo de aceleração do ioiô durante a queda vai ser maior ou menor se você conseguir produzir ele numa escala maior? Né? Fazer um ioiô com o mesmo formato e os mesmos materiais, só que ele com um tamanho maior do que ele está. A gente pode analisar pelo resultado da aceleração que isso não necessariamente é verdade. Né? O que não é verdade? Ele ser maior vai implicar numa maior aceleração. Né? O que determina isso é justamente a razão entre os raios. Então, quanto maior o raio do disco for com relação ao raio do eixo, maior será a aceleração. Né? E o contrário também é verdade. Né? Se o eixo não for mais próximo, o raio do eixo for mais próximo do raio do disco, né? Então isso vai produzir uma aceleração menor. Beleza? Só fazer uma correção aqui. Né? Na verdade, se o raio R2 for maior do que o raio R1, a razão vai ser maior que 1, né? O que vai aumentar o denominador e, consequentemente, seria diminuir a aceleração, né? Ao contrário do que eu tinha dito, tá? Então, só fazendo essa correção aqui que eu não tinha me atentado, não prestei atenção na hora. Mas aí está feita a ressalva.